E essa conferência, que talvez muitos de vocês já tiveram até, inclusive, a oportunidade de participar, já que tem um espaço muito forte da participação comunitária, que é o Global Village, né? Esse ano, ele aconteceu virtualmente. E a gente, então, pediu para que os nossos ilustres convidados, que, por coincidência, também são membros do nosso comitê científico do projeto Saúde Positiva, que é formado por médicos, médica, infectologista, que dá uma referência, né, aos textos que podem ser veiculados no nosso site, no momento que a gente vai construir um texto próprio para ser veiculado no site, a gente solicita que alguns dos membros possam fazer uma leitura e aprovar esse texto. Então, esse comitê científico, que é voluntário, que participa com o Fundo Positivo, a gente vai contar hoje com a participação ilustre de dois desses membros, para colaborar com uma fala do que foi a sua participação e sua visão dos principais resultados dessa última conferência de AIDS. Hoje nós vamos contar com dois médicos infectologistas que compõem o nosso comitê pela capacidade que os dois têm na contribuição científica no campo do HIV/AIDS, mas principalmente pela relação extremamente positiva que o movimento de AIDS tem com o trabalho deles. Então, são dois médicos muito queridos pelo movimento de AIDS. O doutor Valdez e o doutor Ricardo Vasconcelos. Então, inicialmente, eu gostaria muito de agradecer a participação no nosso comitê científico, fazer parte do nosso comitê científico, o agradecimento público que nós, do Fundo Positivo, estamos fazendo hoje, aproveitando desse espaço do nosso seminário web, e agradecer a participação de vocês hoje. Boa noite, doutor Valdez. Boa noite, doutor Ricardo. Queria dar, inicialmente, um espaço de fala inicial de boas-vindas para vocês. Boa noite, Harley. Boa noite a todos. Harley, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aí com a turma toda. E quem à vontade para interromper, perguntar o que quiserem, tá? A gente está aqui para tentar resolver. Ótimo, Valdez. Boa noite, todo mundo. Obrigado pelo convite também. Assim como o Valdez, eu agradeço. É um prazer aprender junto, que a gente está aqui também aprendendo todos os dias, né? Sintam-se à vontade para fazer perguntas também. Maravilha. Então, vamos começar aqui o nosso seminário, passando a palavra para o doutor Valdez, que vai ser o primeiro palestrante da noite. E ele tem vai compartilhar aqui alguns slides. Fala sua, Valdez. Obrigado. Obrigado, Harley. Bom, falar um pouco das novidades da AIDS é difícil em 40 minutos, porque assim, foi uma conferência muito extensa, né? Foi uma semana inteira de conferência e ocorria atividade em várias salas ao mesmo tempo. A experiência principal da conferência foi que assim, foi muito difícil o acesso, porque o número de inscritos era muito grande. Todas as atividades que eram online, para a gente ver em tempo real, a gente tinha muita dificuldade de ver porque a internet começava a travar. Mas, assim, eu separei algumas coisas que eu acho que são mais práticas para o dia a dia, para as pessoas vivendo com HIV, também para médicos que trabalham com HIV/AIDS, o que eu achei de mais importante. Tá? Então, vamos lá. Conflito de interesses, a legislação pede que a gente sempre mostre. Queria começar com esse trabalho, que é um trabalho que eu achei bem interessante, é um trabalho multicêntrico, eles levantaram dados de 25 países, e eles avaliaram que quando a pessoa está informada do U igual a U,
Eu acredito que todos vocês saibam que é o U igual a U. Aqui no Brasil, a gente traduziu como I igual a I, indetectável, intransmissível. O que significa isso? As pessoas que estão em tratamento com carga viral indetectável há mais de 6 meses, elas passam a ser consideradas como não transmissoras do HIV. E esse movimento do U igual a I já tem um respaldo de mais de 1.000 entidades médicas, governamentais, não governamentais, pesquisadores individuais. Então, mais de 1.000 pessoas já assinaram esse manifesto do U igual a U, que é a pessoa que está indetectável, com carga viral indetectável, ela não transmite o HIV para o seu parceiro ou parceira. E agora eles levantaram esse trabalho que as pessoas que estão informadas sobre a questão do U igual a U, elas têm melhores desempenhos no que diz respeito ao sucesso da terapia HIV. Então, foram dados de 25 países diferentes, e o que se viu foi que de 38% apenas na Coreia do Sul tinha sido conversado sobre o U igual a U, versus 87% na Suíça. E aí aqui a gente vê a diferença entre vários países. E o que a gente vê, isso aqui é o mais importante. Olha, quando o HCP é o Healthcare Practitioner, é a pessoa que promove a saúde, é o médico que atende a pessoa vivendo com HIV, ou a enfermeira que atende a pessoa vivendo com HIV. Quando o profissional de saúde falou para o paciente sobre a questão do U igual a U, aí a gente vê em verde os resultados que foi falado, em vermelho quando não foi falado. Então a gente vê, olha, aumentou a aderência, acredita que a terapia antirretroviral previne, a supressão viral aumenta, a satisfação com o tratamento aumenta, a saúde mental também é melhor, também a saúde de uma maneira geral, a saúde sexual. Então, estar informado dessa questão do U igual a U melhora a qualidade de vida de uma maneira geral. Eu achei esse trabalho bem interessante para as pessoas vivendo com HIV. Um trabalho sobre disponibilização de testagem e de PrEP na Austrália. E aí, a gente vê aqui, o gráfico em azul são os que nasceram na Austrália e em vermelho os que nasceram fora da Austrália. E a gente vê que tem aumentado o número de testes, né? Testes para HIV. A gente sabe que a testagem é uma das estratégias de prevenção, porque quando a pessoa fica sabendo que tem infecção pelo HIV, ela entra logo em tratamento e aí vai para aquela coisa que a gente acabou de falar, do U igual a U, indetectável, não transmite. Então, a gente vê que tem aumentado tanto nos que nasceram na Austrália como nos que nasceram fora da Austrália. E a gente vê aqui, nos últimos anos, uma diminuição da positividade dos testes, e isso está correlacionado também com o aumento da disponibilidade de PrEP. À medida que aumenta o fornecimento de PrEP, diminui a porcentagem de pessoas que testam positivo para HIV, mostrando o quanto é importante a PrEP, né, a disponibilidade da PrEP. Aqui um trabalho da Holanda, que ele mostra também com aquela meta dos 90, 90, 90, que seria para 2020, ter 90% das pessoas diagnosticadas, 90% das pessoas em tratamento e 90% das pessoas com carga viral indetectável. Essa foi uma meta que foi criada pela UNAIDS e a gente vê aqui que a Holanda, eles estão bem próximos de atingir essas metas, né? Então, a gente viu uma diminuição considerável aqui dos casos em homens que fazem sexo com homens, também nas mulheres. Nos homens heterossexual, a diminuição foi muito pequena, quase não ocorreu. Então, os HSH e as mulheres têm uma maior diminuição do número de novos casos na Holanda. Nederlandes é a Holanda. Aqui um trabalho nosso aqui do estado de São Paulo, do pessoal do CRT, da Marisa e do Arthur Kalischmann, Rosa Alencar, Maria Clara Giana, todo mundo, a maioria de vocês já conhecem. E a gente vê aqui as curvas de crescimento da epidemia de AIDS em São Paulo, e de 2016 para cá a gente observa aqui uma diminuição considerada nos homens que fazem sexo com homens brancos, nos de raça mista menor, mas infelizmente nos de raça negra não observou essa diminuição de 2016 para cá.
Então, isso aponta para as necessidades das políticas de saúde serem mais inclusivas e se esforçar mais para a gente tentar incluir as populações mais periféricas, raça negra, populações mais pobres. Acho que todos vocês sabem, São Paulo tem uma campanha iniciou as campanhas de testagem muito precocemente. No Brasil, a gente foi quem começou a fazer campanhas de testagem, depois outros estados seguiram. Mas faz muito tempo que São Paulo testa muito e, acreditando no indetectável igual intransmissível, põe todo mundo em tratamento. Então, por isso, a gente observa um declínio aí importante da epidemia de HIV, do número de novos casos de HIV na cidade de São Paulo. Aqui um dado de acesso à PrEP na Califórnia do Norte. E a gente vê aqui que 12 mil, quase 13 mil pessoas estavam linkados a um serviço de PrEP, 10.310 tiveram prescrição de PrEP, 8.571 iniciaram PrEP, e que mantiveram a PrEP, que persistiram em PrEP, 6.257. Então, a gente vê que vai diminuindo a porcentagem de pessoas, né? E aqui a gente observa que, à medida que se passam os anos, essa persistência na PrEP tende a diminuir, né? Então, foi 73% no primeiro ano, 64% no segundo, 60% no terceiro ano, 57% no quarto ano e 56% no quinto ano. E, à medida que diminui a PrEP, aumenta também o percentual de pessoas que acabam se contaminando, né? Então, as taxas de infecção pelo HIV foi de 1,4%, depois 0,75%, 1,5%. Em cada grupo desses, cada grupo que a gente perde pessoas que acaba tendo a ocorrência da infecção pelo HIV. Os afro-americanos foram menos prováveis de receber prescrição de PrEP, menos prováveis de iniciar PrEP e mais prováveis de descontinuar a PrEP. Então, é uma questão que não é somente aqui no estado de São Paulo, como eu tinha mostrado no slide, mas também ocorre nos Estados Unidos. As populações mais humildes, a raça negra, tem menos acesso. Aqui um dado também de PrEP, dos Estados Unidos, da Califórnia, e aí eles começam a trabalhar com o conceito da PrEP sob demanda, né, o 211, como é definido pela OMS, e na França é o PrEP sob demanda, né, do Estudo Hypergay, e eles começam a oferecer a PrEP diária e a PrEP 211, PrEP sob demanda, e deixa que as pessoas decidam o que é que elas preferem. E a maioria ainda prefere a PrEP diária contínua. Mudando um pouquinho de assunto, saindo da PrEP, que eu acredito que o Rico ainda vai falar mais de PrEP, porque ele vai falar do estudo do cabotegravir. Então, falar um pouco aí da questão dos defeitos no tubo neural nas mulheres que conceberam em uso de dolutegravir. Então, em maio de 2018, uma análise não planejada do estudo de CEPAM, que é um estudo de vigilância de resultados ao nascer, encontrou incidência aumentada de defeitos no tubo neural entre as mulheres que conceberam em uso de dolutegravir em Botsuana. Então, a taxa de defeitos no tubo neural naquele momento foi de 0,94 versus 0,12% no grupo que não usou dolutegravir no momento da concepção. A diferença de prevalência foi de 0,82. Isso aqui levou a uma mudança nos tratamentos, as guias de tratamento internacionais, falando para evitar a dolutegravir na gestação. Depois, uma nova atualização dos dados em abril do ano passado, a gente viu que aumentou o número de mulheres que tinham sido expostas a dolutegravir no momento da concepção e o número de defeitos no tubo neural, que aqui tinha sido 4 casos, aqui nessa nova avaliação tinha sido 5 casos. Então, a taxa de defeitos no tubo neural caiu para 0,30%. E agora a gente vai mostrar a análise mais atual, que foi agora de abril de 2020. Então, o que é que se viu agora em abril de 2020? Teve mais novos 2 casos, num total de 3.591 mulheres que tiveram uso de dolutegravir no período da concepção. Então, a taxa de defeitos no tubo neural caiu de 0,30 para 0,19. Quando a gente observa aqui, a mulher que concebeu sem dolutegravir foi de 0,11, com efavirenz 0,07,
Quando ela já usou o dolutegravir durante a gravidez, já tinha passado as primeiras semanas, já tinha passado o risco de formação de defeito do tubo neural, 004, e na mulher HIV negativo, 007. Então, a gente tem visto que a taxa de defeito do tubo neural está praticamente igual às que não usaram dolutegravir. Isso muito provavelmente vai refletir em mudanças nos guidelines internacionais. Então, aqui no gráfico, para a gente mostrar como caiu, né, de 0,30 para 0,19, foi um total de 7 defeitos do tubo neural em 3.591 exposições. Então, as conclusões do estudo de CEPAMO, a análise inicial, que foi de 0,94, depois caiu para 0,30 e agora é de 0,19 em abril de 2020. As mulheres que conceberam sem dolutegravir, que usaram outros regimes de tratamento, 0,11. Então, a gente vê que é uma quase igualdade aí das taxas. Isso possivelmente vai levar às mudanças nas guias de tratamento. Esse slide não é da Conferência Mundial de AIDS, mas é do Europeu de AIDS do ano passado. Eu achei interessante trazer, porque aqui a gente tem o dado também do bictegravir e do raltegravir. No bictegravir não teve nenhuma exposição, mas o número foi muito pequeno. No dolutegravir teve 2 casos de defeitos do tubo neural e no raltegravir não teve casos de defeitos do tubo neural. Um detalhe aí do raltegravir, isso foi no ID Week do ano passado, o fabricante, né, o manufaturador, né, a MSD, na verdade, né, que é o fabricante do raltegravir, eles têm esse sistema de reporte de eventos de gestação, e eles levantaram 961 casos prospectivos e 520 retrospectivos até 27 de maio de 2019. Não teve nenhum caso de defeito do tubo neural. Teve um caso de anencefalia pós-raltegravir iniciado no 2º trimestre. Foi considerado como não relacionado, porque a gente sabe que o tubo neural ele se forma nas primeiras 8 semanas. Então, esse caso aqui, o raltegravir já tinha sido iniciado quando o tubo neural já tinha sido formado. Então, também desses relatos da MSD, o estudo de coorte do Reino Unido, 222 exposições, também não teve defeitos do tubo neural, e o estudo da ANRS, que é a coorte francesa, 218 exposições. Então, o raltegravir não teve nenhum defeito no tubo neural. Como é que os guidelines posicionam essa questão do dolutegravir na concepção? O guideline da OMS recomenda dolutegravir como um regime preferencial para tratamento do HIV em todas as populações. O guideline americano recomenda que se faça um teste de gravidez e discuta com a paciente os riscos e benefícios do dolutegravir na concepção. Ele é recomendado quando a mulher está usando contracepção efetiva e ele é alternativo se a mulher está tentando conceber, se ela é sexualmente ativa e não está planejando conceber, mas não usa contracepção. Já o guideline europeu, o EACTS, o dolutegravir é não recomendado em mulheres que desejam conceber ou se tornarem grávidas enquanto em uso de terapia antirretroviral. Iniciar somente após a 8ª semana de gestação. Falar um pouco aí da terapia antirretroviral e ganho de peso. Isso é um tema que tem sido corriqueiro nos últimos congressos, né? Desde o ano passado que todo congresso tem novas apresentações sobre esse tema. E aí eu queria mostrar essa publicação aqui do Paul Sachs, saiu na Clinical Infectious Disease 2019, e ele correlaciona, ele avaliou 8 estudos clínicos randomizados de primeira linha de tratamento de 2013 a 2015. E aí a gente vê aqui que os inibidores de integrase foram os que tiveram maior ganho de peso, depois os inibidores da protease, e essa barra azul meio esverdeada, e os inibidores da transcriptase reversa não nucleosídeo, as barras verdes. Mas um aumento considerável aí dos inibidores de integrase causando ganho de peso. Quando vai avaliar qual foi o inibidor de integrase, o bictegravir e o dolutegravir empatam e o elvitegravir tem um pouco menos.
No que diz respeito à transcriptase reversa, o TAF foi a classe que mais teve ganho de peso, depois o Abacavir, depois o Tenofovir e o AZT teve perda de peso. Mas não é por isso que a gente vai querer dar AZT para alguém, né? Pelo amor de Deus, ninguém merece mais isso. O AZT, quando eu falo que ninguém merece, é porque o AZT ele deixa uma lipoatrofia que é permanente, que não adianta, porque a lipoatrofia de face a gente ainda consegue corrigir com os preenchimentos. Mas a lipoatrofia em membros e no glúteo é muito difícil a correção. Então, é por isso que a gente não gosta que se prescreva AZT. Infelizmente, ainda tem muita gente no Brasil usando AZT, muita. Então, eu quero começar, o ganho de peso surgiu principalmente com esse estudo aqui, foi um dos primeiros a questionar essa questão do ganho de peso. É um estudo Advance, que ocorreu apenas na África do Sul, um estudo com 1.053 participantes, tinham carga viral maior que 500 cópias, sem tuberculose, não podia estar grávida, mas não foi feito genotipagem basal. Os pacientes foram randomizados para receber dolutegravir com TAF entre citabina, dolutegravir com tenofovir entre citabina ou efavirenz com tenofovir entre citabina. FTC, a entre citabina, é um primo próximo da lamivudina, do 3TC que a gente usa aqui no Brasil. A resposta virológica foi semelhante, não houve diferença, é um estudo de não inferioridade, 79% de carga viral indetectável na semana 96 com TAF, FTC, dolutegravir, 78% com tenofovir, FTC, dolutegravir e 74% com efavirenz, tenofovir, FTC. A gente vê aqui que, como em todos os outros estudos que avaliaram inibidores de integrase, a velocidade de queda da carga viral é maior nos regimes baseados em inibidores de integrase. Então, virologicamente, foi semelhante tratar com dolutegravir versus tratar com efavirenz. Então, nesse estudo Advance, a questão do ganho de peso, né? Então, a gente vê aqui em homens e aqui em mulheres. A gente vê que nos homens a diferença não foi tão grande. Foi 5 quilos no grupo dolutegravir, TAF e FTC, 4 quilos, isso em média depois de 2 anos, tá? 4 quilos com dolutegravir, FTC, tenofovir, e 1 quilo com efavirenz, FTC, tenofovir. Nas mulheres, o ganho de peso foi bem maior, né? Então, foi uma média aí de 10 quilos em 96 semanas, 2 anos de tratamento, quando usou dolutegravir, TAF e FTC, 5 quilos dolutegravir, FTC, tenofovir, e 3 quilos efavirenz, FTC, tenofovir. E aí, a gente observa aqui nesse diapositivo, as barras vermelhas é o diagnóstico de obesidade. E a gente vê aqui que o grupo dolutegravir, FTC, TAF, teve mais diagnóstico de obesidade que dolutegravir, FTC, tenofovir, e que o efavirenz, FTC, tenofovir. Também teve mais sobrepeso, que é a barra amarela, teve menos peso normal, dolutegravir, FTC, TAF. Então, maior ganho de peso, maior obesidade, maior sobrepeso e menos peso normal que os outros regimes de tratamento. E aí, a questão do ganho de peso, a gente tem que pensar também no desenvolvimento da síndrome metabólica, que é quando outras coisas também estão sendo alteradas. É o paciente que vai ter mais risco depois de um tempo de desenvolver alguém com o microfone aberto. Vai ter mais risco de desenvolver diabetes e doenças cardiovasculares. Então, as conclusões do estudo Advance, o aumento foi maior em mulheres, gordura central, principalmente gordura central, e continuou após a semana 96. O risco de resistência aos nucleosídeos e aos não nucleosídeos foi maior no braço da efavirenz, tenofovir, FTC. O risco aumentado de síndrome metabólica, de obesidade clínica, aumento da gordura visceral e da gordura subcutânea, e o aumento do risco presumido de diabetes. Em todos os participantes, a taxa de emergência de síndrome metabólica na semana 96 foi maior com dolutegravir, FTC, TAF, versus efavirenz, FTC, tenofovir. Sem diferença entre os braços para o score de risco cardíaco, pela equação de Framingham,
E uma coisa que eu pessoalmente não concordo, mas os investigadores do estudo concluíram com os dados da semana 96 que dolutegravir FTC-TAF deve ser reservado para pacientes com osteoporose e alteração renal. Eu acho que é inquestionável as vantagens do TAF e do dolutegravir. Eu, pessoalmente, eu não concordo com essa conclusão dos autores. Eu acho que o TAF ele tem uma resposta virológica muito boa, tanto no HIV como na hepatite B, e uma segurança renal e óssea. Então, a gente não deve esperar que os pacientes tenham osteoporose, alteração renal. Os dados de uma outra coorte grande, essa coorte CINIX, também lá dos Estados Unidos, e eles avaliam 7 regimes diferentes de terapia antirretroviral em início de tratamento. E aqui a gente vê que o regime com BIC-tegravir-TAF e o com dolutegravir-TAF são os que são correlacionados com o maior aumento do ganho de peso. A gente tem visto na vida real também que o raltegravir com tenofovir tem menor ganho de peso, uma média de 2,8, mas também já tivemos estudos, tem um estudo do grupo da Beatriz Grinstein, da Fiocruz, uma tese de pós-graduação de uma pessoa chamada Bacal, que observou o aumento da circunferência abdominal com raltegravir. Então, parece que a classe dos inibidores da integrase tem esse efeito aí deletério do ganho de peso. E o que esse estudo também mostrou foi que foi mais com o dolutegravir e o BIC-tegravir. Nos estudos de aprovação do BIC-tegravir, o 1489 e o 1490, o ganho de peso não foi tão intenso como nesse estudo da África. O ganho de peso ficou ali numa média ali de 3 quilos, em geral, 3,5, e foi semelhante entre os dois grupos. E uma coisa que é interessante é que esse estudo da África que eu acabei de mostrar teve uma pesquisa de satisfação dos pacientes e a maioria estava satisfeita com o ganho de peso, que, na opinião delas, significava o retorno à normalidade. O estudo NANSAL é um outro estudo que compara dolutegravir com efavirenz, e o backbone é igual para todos, tenofovir 3xC. Esse estudo foi feito apenas em camarões, e o dolutegravir também teve maior ganho de peso que o efavirenz, e o percentual que teve obesidade também foi maior no grupo do dolutegravir que o efavirenz. Mudando um pouquinho de assunto de ganho de peso, vamos para estudos de switch, estudos de troca. O que é isso? É quando a pessoa está em tratamento, está com a carga viral virologicamente suprimido, e por algum motivo a gente troca a terapia. Geralmente a gente faz essas trocas de tratamento para oferecer um tratamento melhor. Foi o que aconteceu no Brasil, quando o governo, o Programa Brasileiro de AIDS, colocou dolutegravir como tratamento de primeira linha. Muitos pacientes que estavam já em tratamento quiseram migrar para dolutegravir. Então, saiu aquela nota, depois de alguns meses, do switch, autorizando a saída do efavirenz ou mesmo de IPR para dolutegravir. Então, estudos de switch é isso. Por algum motivo, a gente resolve trocar de tratamento. Geralmente é para diminuir toxicidades, dar um medicamento menos tóxico, com maior segurança, perfil melhor de tolerabilidade. Então, tem essa coorte ópera, uma coorte grande dos Estados Unidos, 115 mil pessoas vivendo com HIV, 65 cidades, 19 estados e um território, Porto Rico. E eles, nessa coorte de segmento, eles apresentaram agora na conferência os dados dos pacientes que fizeram troca de tenofovir para TAF, justamente pelo aquilo que eu falei, né? Mudar para um medicamento menos tóxico. A gente sabe que o tenofovir tem a mesma potência que o TAF, mas na verdade o TAF tem a mesma potência que o tenofovir, porque o TAF veio depois, mas o TAF é mais seguro para rim e osso. Então, essa coorte ópera, eles avaliaram os pacientes que fizeram a troca do tenofovir para TAF. E aí, eles avaliaram tanto os que mantiveram a terceira droga, né, inibidor de integrase, inibidor de transcriptase reversa não nucleosídeo, ou inibidores de protease com booster.
e também avaliaram os que trocaram regimes que eram sem inibidor de integrase para os inibidores de integrase. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. No geral, houve um ganho de peso, e esse ganho de peso foi maior com os inibidores de integrase e com os não nucleosídeos que com os inibidores da protease. Então, a alteração do peso, quando foi feita a troca do tenofovir para TAF, e manteve a terceira classe, né, a classe do terceiro agente. Então, a gente vê que no grupo dos inibidores de integrase foi o que teve maior ganho de peso, depois dos não nucleosídeos, depois do IP. Quando mantiveram, mas o regime era baseado em inibidor de integrase. Então, a gente vê aqui que o raltegravir foi o que teve menos ganho de peso com a mudança do TAF, do tenofovir para TAF. O que teve mais ganho de peso aqui foi o elvitegravir com obcistat, depois o dolutegravir. E quando eles trocaram tenofovir para TAF, mas mantiveram o terceiro regime. Então, a gente vê aqui, eles fizeram a medida do peso no dia 0 e 9 meses depois. O grupo do elvitegravir com obcistat, um ganho de peso aí de 2,55 quilos, a média. O dolutegravir 3,09 e o bictegravir 4,47. Então, as conclusões desse estudo, em uma grande coorte prospectiva de pessoas vivendo com HIV, virologicamente suprimidos, recebendo antirretroviral contendo tenofovir, a troca para TAF foi associada com um imediato aumento de peso, independente do antirretroviral usado concomitantemente. Durante os primeiros 9 meses pós-troca, a taxa estimada de ganho de peso variou de 1,8, aquele caso do raltegravir, a 4,47, que é o que eu mostrei no último slide do bictegravir. O aumento de peso diminuiu ou estabilizou após 9 meses pós-troca. Então, nessa coorte ópera de vida real, depois de 9 meses estabilizou. Diferente do estudo Advance, que eu mostrei da África do Sul, que mesmo depois de 96 semanas continua na curva ascendente. E os investigadores do estudo sugerem que os dados suportam que TAF é um contribuidor independente para ganho de peso em pessoas vivendo com HIV que trocam a terapia antirretroviral. Eu só espero que o Ministério não use essa informação para não disponibilizar a TAF. Vai ser uma grande perda para a gente, para os nossos pacientes, porque o TAF realmente é o inibidor da transcriptase reversa melhor que tem, mais seguro. E os guidelines internacionais, o guideline americano, já tem menção aí ao ganho de peso. Então, os guidelines reconhecem o ganho de peso como um evento adverso comum e ou grave associado à terapia antirretroviral. O ganho de peso foi associado ao início da TAV e à supressão viral subsequente. O aumento parece ser maior com os inibidores de integrase do que com outras classes de medicamentos. Também foi relatado maior aumento de peso com TAF do que com tenofovir e maior com doravirine que com efavirenz. Doravirine é um inibidor da transcriptase reversa não nucleosídeo novo da MSD. A gente vai mostrar um estudo de doravirine que foi apresentado agora no Mundial de AIDS. São necessários esclarecimentos adicionais sobre a distribuição do ganho de peso, se está associado ao risco cardiometabólico e se é reversível com a descontinuação do agente agressor. Isso está no consenso americano. Doutor, a gente teria mais ou menos alguns minutinhos. Ainda, como é que está a sua apresentação? Do tempo do Zoom. Ainda tem bastante coisa, mas você me diz quanto tempo eu tenho que eu resumo. Tá. Vamos tentar em 5 minutos, porque a gente tem um tempo no Zoom também e com os participantes. E aí a gente fecha em 5 minutos, depois eu passo para o doutor Ricardo e a gente abre para perguntas. Tudo bem. Então, o estudo de SWITCH é um estudo que eles pegaram pacientes sem falha virológica prévia, que estavam em tratamento há mais de 6 meses, e fizeram a troca, era tratamento com regime baseados em TAF, tá? 3 ou 4 drogas, mas o regime baseados em TAF. Fizeram a troca para dolutegravir 3-TC, terapia dupla, ou continuar no regime baseado em TAF. A resposta virológica foi igual nos dois grupos, então tanto faz trocar para dolutegravir 3-TC, terapia dupla, como continuar no regime TAF. No que diz respeito à alteração de lípides, a mudança para dolutegravir 3-TC foi favorável a continuar com TAF, foi melhor quando mudou para dolutegravir 3-TC.
O ganho de peso foi pequeno nos dois grupos, semelhante, não houve diferença entre o dolutegravir 3XC ou manter o regime baseado em TAF. Aqui a questão do indicioma, né, que é o que vai levar ao desenvolvimento de resistência periférica à insulina e posterior diabetes, e a questão do diagnóstico de síndrome metabólica. Então, no que diz respeito ao indicioma, os dados foram favoráveis ao regime de terapia dupla, dolutegravir 3XC. A questão da síndrome metabólica foi semelhante. Então, nesse estudo, a expressão virológica com a troca para dolutegravir 3XC foi acompanhada por melhora metabólica na semana 48, versus continuar um regime baseado em TAF. Um outro estudo de troca de tratamento, eles pegaram dados de vários estudos da Gilead e fizeram pacientes uma análise e esses estudos trocaram para bictegravir, FTC-TAF ou continuaram com o regime de base. E eles pegaram essa amostra, foi apresentado agora, somente do grupo que tinha mais de 65 anos. Então, a gente vê aqui que manteve a resposta virológica, 92%, com carga viral abaixo de 50 cópias. Melhorou um pouco o CD4. Questão de segurança foi tranquila também. E a questão de lípides também deu uma certa melhora aí com a troca para BIC-TAF. Então, as conclusões deste estudo, 92% apresentaram carga viral HIV menor que 50 cópias na semana 48 e nenhuma falha virológica foi detectada com emergência de resistência. Então, não teve resistência, desenvolvimento e resistência. Um estudo Emerald, também de troca para o coformulado Darunavir-CoB FTC-TAF. O que se viu foi que a resposta foi semelhante. Mais de 90% dos pacientes mantiveram a supressão viral, 91% em 2 anos, com a troca para Darunavir-CoB Cistrate FTC-TAF. Também não houve desenvolvimento de resistência nesse estudo. O estudo Drive Shift, que é o estudo da Doravirine. Então, eles pegaram pacientes adultos com carga viral HIV abaixo de 40 cópias, terapia estável há mais de 6 meses, sem falha virológica prévia, e randomizaram para Doravirine 3XC tenofovir ou manter a terapia de base. O que a gente viu nesse estudo foi que a resposta virológica foi semelhante e também já observando aí um pequeno aumento de ganho de peso, mas pequeno. Aí, na semana 144, que é 3 anos de tratamento, a média aí de 1,4 quilos. Aqui o percentual de gordura, em torno de 20%, 18% na troca imediata e 20% na troca retardada. Tinha um ganho de peso aí entre 5% e 10% do peso corpóreo e um ganho de peso maior que 10% do peso corporal, em torno de 8%. Então, conclusão desse estudo, alterações de peso modestas observadas entre adultos virologicamente suprimidos, recebendo Doravirine, 3XC e tenofovir. Isso aqui eu vou pular, por causa do tempo. A gente teria que ir mais ou menos finalizando, doutor Valdez, e deixar mais para depois para o debate com os participantes. São 3 slides só, tá? Tá. Então, novas classes de terapia antirretroviral, tem os inibidores de attachment, o antagonista de CCR5, inibidor de fusão. E aí a gente vê aqui desses medicamentos todos, o Fostenzavir foi aprovado pelo FDA agora em julho. E o Fostenzavir para pacientes muito experimentados, aí na semana 96, 60% com carga viral indetectável. O estudo, essa droga PRO-140 é um anticorpo monoclonal, antagonista de CCR5, injeção subcutânea semanal, também para pacientes muito experimentados. Na semana 25, 81% tinha carga viral abaixo de 50 cópias. Os injetáveis de longa duração são 2 estudos, o Atlas e o FLAIR. O Rico vai detalhar um pouco mais do cabotegravir injetável, que ele vai falar do estudo da PrEP oral com cabotegravir. E esses estudos eram pacientes que estavam em tratamento com
terapia padrão, e eles foram randomizados para trocar para o injetável de longa duração, cabotegravir e rilpivirine, cada 4 semanas, ou continuar com o regime de base. E a resposta foi semelhante entre o regime que já vinha usando e os injetáveis de longa duração. Tanto no FLAIR como no Atlas 2M, também a mesma coisa, a mesma resposta. Um estudo do Islatravir aí mostrando também uma resposta boa aí de 90%. Inibidor de capsídeo, uma única dose, aqui é pacientes HIV negativos, é um estudo prova de conceito, uma única dose do lenacapavir, que é o inibidor de capsídeo da Gilead, foi capaz de manter nível sérico acima do nível desejado durante 6 meses, né? 24 semanas. Obrigado. Obrigado, doutor Valdez, pelas contribuições, por trazer esses aspectos relacionados a tratamentos antirretrovirais, especialmente em relação à gravidez, a alguns efeitos colaterais como a obesidade. Muito obrigado pelas contribuições. E eu vou deixar, então, vou pedir aos participantes, às participantes que tiverem perguntas para o Dr. Valdez, e colocando aqui no chat, como já temos uma aqui da Genice, mas eu vou deixar para o final, para um espaço de perguntas após a apresentação do Dr. Ricardo. Então, agora eu passo a fala para o Dr. Ricardo Vasconcelos, e que vai falar das principais impressões que ele teve a respeito da Conferência Internacional de AIDS de São Francisco, especialmente no campo da prevenção da PrEP e outros aspectos que ele vai contribuir hoje à noite com a gente. Obrigado, doutor. A fala é sua. Olá, pessoal. Vocês conseguem ver minha tela aí? Sim. Sim? Então, vamos lá. Deixa eu só deixar aqui. Eu não quero me ver. Pronto, não estou me vendo. É um prazer estar aqui falando com vocês. Espero que esteja todo mundo bem no meio dessa loucura de coronavírus que a gente está vivendo. A minha apresentação é mais curta e eu vou focar em três pontos principais, que eu acredito que são pontos que foram bastante impactantes nessa conferência. Como o Valdez falou, foi falada muita coisa lá, bastante coisa, então não dá para a gente tentar cobrir tudo. Então eu escolhi aqui 3 aspectos que foram bastante impactantes, tiveram bastante repercussão, inclusive na mídia. Então vocês devem ter ouvido alguém falar sobre isso. Vamos lá. Primeiro estudo que eu vou mostrar para vocês foi apresentado pelo pesquisador Rafael Landowitz, que foi o estudo da PrEP injetável de longa duração. Bom, sabemos que já existem vários trabalhos que demonstraram que o uso de tenofovir com entristabina, que é o comercial Truvada, pode proteger uma pessoa de uma infecção por HIV. Estudos que mostraram que isso funcionava entre homens gays e bissexuais, entre mulheres trans, entre casais heterossexuais, sorodiferentes, entre homens cis, mulheres cis, e também no uso não de comprimidos diários, mas também no uso da PrEP chamada sob demanda, que o Valdez comentou aí, que seria o uso antes e depois de uma relação sexual, tomando 2 comprimidos antes, juntos, e 2 comprimidos depois, 1 por dia. Já existem estudos também que mostram que o professor Landowitz chama de PrEP segunda geração, PrEP 2.0, mostrando eficácia na proteção do HIV com a PrEP utilizando outras medicações e outras formas de administração, como, por exemplo, o uso de anéis vaginais que utilizavam um antirretroviral chamado dapivirina, que em mulheres africanas cisgênero conseguiu demonstrar significância na redução da infecção por HIV, e
estudos que mostraram que o uso do TAF com entristabina, que tem o seu nome comercial Descovy, também poderia ser utilizado para que uma pessoa evitasse uma infecção por HIV. Aqui no Brasil, a gente já tem a PrEP utilizando tenofovir e entristabina, já disponível pelo SUS desde o final de 2017, começo de 2018, mas o que fundamenta esse estudo da PrEP injetável é justamente o fato de que, mesmo havendo tantos estudos mostrando que essas estratégias de prevenção são eficazes, você não tem uma efetividade, que seria o sucesso da implementação dessas estratégias de prevenção em vida real, semelhante ao dos ensaios clínicos. E o principal problema que a gente encontra na vida real é que, em algumas populações, a adesão à PrEP não é a ideal. E a PrEP, assim como o uso da camisinha, por exemplo, depende de uma boa adesão para que ela consiga proteger a pessoa de uma infecção por HIV. E assim, esse estudo da PrEP injetável de longa duração, chamado HPTN-083, desejava tentar demonstrar que o uso de uma medicação aplicada de forma intramuscular a cada 2 meses poderia também ser uma forma eficaz e segura de PrEP. Poderia ser também uma maneira de evitar que alguém se infectasse pelo HIV. Entendendo que, para algumas pessoas que não conseguiam usar os comprimidos da PrEP corretamente, poderiam se dar bem com uma PrEP injetável, não dependendo de um comprometimento diário do uso de comprimidos. Esse estudo, o HPTN-083, então, foi realizado em 46 centros no mundo todo e pretendia incluir 5.000 participantes de homens gays e bissexuais e mulheres trans maiores de 18 anos que eram vulneráveis à infecção por HIV para experimentar essa droga nova, chamada cabotegravir. O cabotegravir é um inibidor de integrase que é muito parecido com o dolutegravir. Na molécula da droga há pouquíssimas alterações e o que o cabotegravir tem de muito interessante é que ele pode ser feito nessa formulação injetável intramuscular de longa duração, permitindo injeções tão distantes quanto 2 meses entre elas, mantendo um nível de remédio no sangue entre uma injeção e outra. Essas pessoas que foram incluídas no HPTN-083 eram pessoas vulneráveis ao HIV, entretanto, eram pessoas saudáveis, que tinham o coração saudável, o rim saudável, o fígado saudável, porque era uma droga que a gente estava usando com esse fim pela primeira vez. Entre os objetivos da inclusão desses 5.000 participantes, a gente tinha como foco algumas dessas populações que são as que mais se infectam pelo HIV no mundo, como, por exemplo, as pessoas mais jovens. O objetivo era que, no mínimo, 50% dos 5.000 participantes tinham que ter menos de 30 anos de idade. Pessoas trans, no caso aqui, mulheres trans, que tinham que ser no mínimo 10% da população incluída. E nos Estados Unidos, existe uma concentração bem maior do que aqui no Brasil de infecção por HIV na população de pessoas pretas. E por isso, lá nos centros americanos, existia a preocupação de, no mínimo, 50% dos incluídos no estudo serem da raça negra. O desfecho primário desse estudo foi infecção por HIV e também foram avaliadas questões referentes à segurança, eventos adversos. O desenho do estudo era muito interessante. Os participantes, os quase 5.000, foram sorteados para cair em um de 2 braços, e tanto um quanto o outro dos braços, os participantes receberiam injeções a cada 2 meses e comprimidos todos os dias, com a diferença que, no grupo que estava no braço de cima, havia a administração de injeções verdadeiras de cabotegravir a cada 2 meses e a distribuição de comprimidos de placebo, de PrEP, comprimidos de mentira. E no grupo de baixo, as pessoas recebiam injeções a cada 2 meses de placebo, injeções de mentira,
e recebiam comprimidos todos os dias de verdade de PrEP. Ninguém estava recebendo os 2 placebos ao mesmo tempo, ninguém estava recebendo os 2 de verdade ao mesmo tempo. Ninguém também sabia o que estava recebendo. No fim das contas, o que a gente estava comparando era a proteção conferida por uma injeção de cabotegravir a cada 2 meses com a proteção conferida por um comprimido de PrEP todos os dias. A segurança da PrEP, a segurança de efeitos colaterais e segurança na proteção do HIV já era conhecida. Então, o que desejávamos mostrar era que uma injeção de cabotegravir a cada 2 meses poderia proteger tão bem quanto um comprimido todos os dias de PrEP. E, ao longo do tempo, essas pessoas eram testadas para o HIV para ver se continuavam protegidas. Em relação às pessoas que foram incluídas, as metas da população de estudo foram atingidas, porque entre mulheres transexuais, no mundo todo, elas correspondiam a mais de 12% dos participantes. Lembrem-se que a meta era mais que 10%. Entre os jovens com menos de 30 anos, que a meta era mais de 50%, eles eram 67% dos participantes. E isso fez com que populações-chave que precisam de mais estratégias de prevenção estivessem ali bem representadas nesse estudo. Periodicamente, conforme o estudo foi acontecendo, existia um grupo independente de estatísticos e de pesquisadores que avaliava os resultados do trabalho para ver se, de fato, aquilo que gostaríamos de demonstrar estava sendo encontrado, que era a proteção conferida pelo cabotegravir. E agora, em maio, quando passaram de 50 casos de soroconversão entre o total de participantes incluídos, eles resolveram analisar novamente os dados de maneira não cega, olhando quem era que estava em cada um dos grupos, e eles descobriram algumas coisas muito interessantes, que eu vou falar para vocês agora. É importante lembrar que o número de 50, mais precisamente 52 infecções por HIV, num total de mais de 4.500 pessoas que já tinham sido incluídas no estudo até então, é um número muito pequeno de infecções quando se considera um grupo de pessoas altamente vulnerável à infecção por HIV. Então, de princípio, eu digo para vocês que tanto a PrEP comprimido quanto a PrEP injetável as duas foram muito protetoras contra o HIV. Só que a distribuição das infecções nos 2 grupos foi diferente entre um grupo e outro. Entre aqueles que estavam tomando comprimidos de verdade de tenofovir e entristabina de PrEP, houve 39 infecções, e isso foi 3 vezes mais do que as 13 infecções que ocorreram no grupo que estava tomando injeções de cabotegravir. Somando 39 com 13, você tem 52 infecções. Mesmo que tenham sido poucas infecções nos 2 grupos, essa diferença permitiu os estatísticos a concluir que não só o cabotegravir protege de uma infecção contra o HIV, como ele é superior, ele protege melhor de uma infecção por HIV do que a PrEP utilizando comprimidos diários. Ele protegeu 3 vezes mais as pessoas de uma infecção por HIV quando comparado com a PrEP que utilizava comprimidos diários. Vamos falar mais disso daqui a pouquinho. Essa curva aqui, que a gente chama de curva de Kaplan-Meier, compara na linha de baixo aqui o grupo que estava tomando cabotegravir, e cada vez que você tem um degrauzinho nessa curva, e aqui é o tempo passando, cada vez que você tem um degrauzinho, é uma pessoa que pegou HIV naquele grupo. E no grupo de cima, que é o pontilhadinho, eram as pessoas que estavam tomando os comprimidos diários de tenofovir com entristabina. Cada degrauzinho é uma pessoa nova que se infectou por HIV. De tal maneira que, se chegar aqui no topo, quer dizer que 100% das pessoas se infectaram por HIV. Ao fim de 3 anos, você teve 3 vezes mais infecções entre quem estava tomando os comprimidos de PrEP diariamente do que quem estava tomando as injeções
de cabotegravir a cada 2 meses. Outra coisa que foi muito interessante, que fazia parte da análise do estudo da PrEP injetável, eram os efeitos colaterais. E, principalmente, o maior e mais frequente efeito colateral reportado pelos participantes foi dor no lugar da injeção. Aqui, nesse gráfico, você vê na coluna da esquerda as pessoas que estavam no grupo cabotegravir, e aqui na coluna listradinha da direita eram quem estava no grupo dos comprimidos diários de PrEP. Lembrem-se que quem estava no grupo que estava tomando comprimido diário de PrEP também estava tomando uma injeção, que era uma injeção de placebo a cada 2 meses. E, de uma forma geral, 80% das pessoas que estavam tomando cabotegravir de verdade, em algum momento do estudo, reportou que tinha sentido dor no lugar da injeção, quando apenas 30% de quem estava no grupo de comprimidos de PrEP verdadeiros reportou em algum momento dor. Essa dor, na sua grande maioria, eram dores que eram leves a moderadas. O que difere uma dor leve de uma dor moderada no lugar da injeção? Dor leve é aquela que a pessoa fala assim: ah, doutor, eu senti dor sim, mas foi uma dor que não me impediu de fazer nada, eu não precisei tomar remédio, não precisei nem fazer uma compressa no lugar da injeção, e dentro de alguns dias eu estava bom de novo. Enquanto uma dor moderada seria aquela dor que a pessoa fala: senti uma dor que teve um impacto um pouco maior na minha vida e eu precisei fazer alguma coisa para ela, seja tomar algum medicamento para a dor, fazer alguma compressa, uma dor que tem um impacto maior na vida da pessoa. Você vê que a grande maioria das pessoas que reportaram algum tipo de dor eram pessoas que tinham dor leve ou moderada. Dor grave foi pouquíssimas pessoas, e apenas 2,2% dos participantes que estavam no grupo cabotegravir tiveram que interromper a administração das injeções por causa dessa dor. Então, é uma dor que, em geral, é bem tolerada. No caso do segmento das pessoas ao longo das semanas, e aqui primeira, segunda, terceira semana, você percebe que a dor é maior no começo das injeções e conforme a pessoa continua voltando de 2 em 2 meses para tomar essa injeção, essa dor vai melhorando. De tal forma que lá pela 20ª injeção, não tinha ninguém reportando dor moderada, só tinha gente reportando dor leve. Então, parece que é uma dor bem tolerada e que melhora com o tempo. As pessoas vão entendendo como lidar com isso, né? Outros efeitos colaterais que foram reportados de maneira diferente entre o grupo que estava tomando comprimidos de PrEP e injeção de PrEP foram os seguintes: algo que já era esperado, houve uma piora da função renal em quem estava tomando o tenofovir. Como o Valdez falou, esse tenofovir, que não é o TAF, ele tem uma maior probabilidade de causar uma toxicidade renal, então foi maior, 72% de quem estava tomando o comprimido teve alguma alteração renal, enquanto apenas 68%. Houve um efeito colateral que foi mais frequente em quem estava tomando o cabotegravir, que é até um efeito colateral curioso, que no nosso centro aqui da USP a gente chamava de uma síndrome parecida com gripe. As pessoas falavam que tinham sintomas parecidas com uma nasofaringite e tinham febre na primeira semana depois de cada injeção. O que as pessoas reportavam nas visitas era que, doutor, era como se eu fosse ficar gripado e de repente melhorava e passava, e eu não ficava gripado. Isso foi significativamente maior no grupo que estava tomando o cabotegravir quando comparado com a PrEP comprimido. E aumento de glicose no sangue também foi maior no grupo cabotegravir. E vejam que o Valdez me ajuda bastante quando fala do aumento de peso entre pessoas que estão tomando já inibidores de integrase, como o dolutegravir, porque parece que aqui, no inibidor de integrase cabotegravir, isso também está presente. Inclusive, o ganho de peso também foi verificado, principalmente nas primeiras 40 semanas do estudo. O ganho de peso no grupo cabotegravir foi de 1,3 quilos,
enquanto em quem estava tomando tenofovir com entristabina, o ganho de peso foi bem menor, de 0,3 quilos. O que será que aconteceu para as pessoas, essas 52 que se infectaram por HIV, o que será que aconteceu para eles se infectarem? Será que o medicamento não funciona? Será que as pessoas não estavam tomando o medicamento do jeito correto? Será que o grupo que estava no grupo injeção atrasou na injeção e por isso eles acabaram se infectando? Ou mesmo, será que quem estava no grupo comprimido tomou os comprimidos de maneira errada e por isso se infectaram? Bom, a melhor maneira de você avaliar isso, se a adesão foi um fator que determinou a falha na proteção da PrEP, não é perguntando se as pessoas estavam tomando comprimido direitinho, e sim dosar o medicamento no sangue da pessoa. Por dessa forma, você consegue ter certeza, de maneira objetiva, como estava sendo a adesão daquela pessoa à injeção e ao comprimido. E é justamente isso que a gente está fazendo agora, nesse momento, no HPTN 083. Os centros do mundo todo mandaram as amostras de sangue dos participantes lá para os Estados Unidos e eles estão fazendo essa dosagem do medicamento no sangue das pessoas, naquele momento em que elas se infectaram por HIV, para ver se isso, a concentração do remédio no sangue, que é uma maneira de você avaliar a adesão, foi determinante na soroconversão dessas pessoas ou não. Também estão sendo feitas genotipagens nos vírus das pessoas que soroconverteram para saber se resistência a esses medicamentos foi determinante para que elas não estivessem protegidas. Então, para responder o porquê que elas pegaram HIV, a gente precisa ainda de mais algumas etapas do estudo. Mas já dá para concluir desde já que os dois agentes avaliados, tanto a PrEP comprimido quanto a PrEP injetável, foram extremamente efetivos na prevenção do HIV. Mais do que isso, que o cabotegravir foi ainda superior, ele foi mais protetor, reduzindo em 66% o risco de infectar por HIV quando comparado com pessoas que estavam tomando PrEP em comprimidos. O cabotegravir PrEP injetável foi muito bem tolerado e pouquíssimas pessoas tiveram que abandonar as injeções por causa daquele que foi o principal efeito colateral, que foi a dor no lugar da injeção. E existe em andamento um estudo chamado HPTN 084, que está avaliando com um desenho muito parecido, comparando injeções de cabotegravir com comprimidos de PrEP diariamente, porém com uma população diferente de homens gays e bissexuais e mulheres trans. Está avaliando essa medicação injetável na população de mulheres cisgênero na África subsaariana. Estamos ansiosos para saber se a PrEP injetável funciona bem, também entre mulheres cisgênero. Algo muito parecido aconteceu nos primeiros estudos que demonstraram que a PrEP comprimido protegia do HIV. Primeira população que foi avaliada e que demonstrou eficácia protetora da PrEP foi a população de homens gays e mulheres trans. E, em seguida, nos anos seguintes, foram publicados trabalhos mostrando que na população de mulheres e homens cisgênero heterossexuais, eles também, o uso desses comprimidos também funcionava para proteger do HIV. Então, cenas dos próximos capítulos estão em vias de sair nos próximos anos. Tomara que encontremos bons resultados também. Outra coisa que eu vou falar para vocês agora foi talvez a informação que mais repercutiu na mídia dessa conferência de HIV agora de 2020, que foi aquele caso apresentado pelo professor Ricardo Dias, nosso colega aqui da Unifesp, de um caso de uma remissão prolongada, que é o nome mais adequado para o que aconteceu com ele, em um paciente que fez um tratamento experimental. Não vamos chamar isso de cura, porque não dá para chamar ainda de cura. Lembrando que só temos até hoje 2 casos de cura de infecção por HIV em 2 pacientes que tinham sido submetidos a um transplante de medula óssea. E o transplante foi feito para tratamento de um câncer hematológico e, no fim das contas, acabamos
curando eles tanto do câncer quanto da infecção por HIV. É importante lembrarmos também que o transplante de medula óssea é um procedimento bastante prejudicial para a saúde de quem é submetido a ele, que tem uma letalidade que não é desprezível e que muitas pessoas já tentaram fazer exatamente o mesmo procedimento que foi feito nesses 2 casos de cura e não conseguiram atingir o mesmo resultado. Por esse motivo que maneiras de conseguir curar uma pessoa sem recorrer ao transplante de medula óssea são muito pesquisadas e serão muito bem-vindas. E o que foi que o Ricardo Dias levou lá para essa conferência que causou o maior bafafá na mídia mundial? Esses são os slides dele mesmo. Ele começou a idealizar, lá em 2012, um estudo que a gente chama de prova de conceito, que é um estudo só para ver se a ideia que ele teve é uma grande viagem ou se faz sentido ou não, que incluiu 30 pessoas apenas, todas elas vivendo com HIV, e ele tentou testar maneiras diferentes de resolver as questões que são os obstáculos para fazer com que uma pessoa se cure de HIV, que são principalmente a presença de vírus residual, tanto em replicação residual, porque quando a gente fala que uma pessoa em terapia antirretroviral está com carga viral indetectável, é importante que todos saibam que existe sim uma replicação do vírus, o vírus continua se multiplicando, mas uma quantidade muito baixinha, muito pequenininha, que não é possível de ser identificada com os exames de carga viral comerciais que a gente faz no segmento de pessoas que vivem com HIV. Esse é um dos problemas que a gente tem para não conseguir curar uma pessoa do HIV. E tem também a questão relacionada com a presença de reservatórios, que são aqueles lugares em que o vírus permanece presente no corpo de uma pessoa, mesmo quando ela está com carga viral indetectável, sem que o sistema imune da pessoa consiga identificar que o vírus está ali para eliminar esse vírus e sem que os antirretrovirais consigam eliminar esse vírus. O principal lugar onde ocorre a presença desses reservatórios são as células imunes do nosso corpo que estão em latência, são células que têm o HIV dentro dela e que estão dormindo, vamos dizer assim, para que todos possam compreender. Então, existiam várias ideias experimentais para tentar resolver essa replicação residual do HIV e para tentar acabar com aquele reservatório de HIV em células dormentes no corpo da pessoa. E aí, o que o Ricardo Dias fez, a partir desse estudo que foi idealizado em 2012, foi pegar 30 pessoas e distribuir em 6 grupos, 5 pessoas em cada grupo, que tentariam diferentes estratégias, como, por exemplo, aumentar o número de antirretrovirais de 3 para 5, como, por exemplo, associar uma droga chamada nicotinamida, também conhecida como vitamina B3, que tem a capacidade de tirar as células daquela dormência que eu falei, e outras estratégias, como sais de ouro, vacinas com célula dendrítica, e existia um grupo, que era o 6º grupo, que ia usar tudo ao mesmo tempo. Os grupos anteriores tentavam usar estratégias de maneira isolada, e o grupo 6 usaria tudo ao mesmo tempo, todas as anteriores nas mesmas pessoas. E o que foi que ele levou lá para o Congresso? Ele levou o desenho do estudo, que procurou incluir pessoas, todas homens, vivendo com HIV com mais de 18 anos e menos de 65 anos, que já estavam tomando antirretroviral com boa adesão, com carga viral indetectável há mais de 2 anos e que tinham tido o seu nível mais baixo de CD4 maior que 350. Então, eles não chegaram muito perto daquilo que a gente chama de AIDS, de imunodeficiência mais grave. E cada um deles eram 30 pessoas, né? Cada um deles foi sorteado para cair num grupo. O grupo recebia intervenção por um período de 1 ano. Em seguida, essas pessoas voltavam para o seu antirretroviral normal e depois ia ser programada a interrupção da terapia antirretroviral, caso houvesse evidência de que o reservatório tinha sido reduzido naquelas pessoas.
E de todas as 30 pessoas que tinham sido incluídas, uma delas parece que foi melhor do que as demais, que foi um homem de 35 anos, que tinha sido diagnosticado com HIV em 2012, começou a tomar antirretroviral em 2012 mesmo, zerou a carga viral, ficou tudo bem. O CD4 mais baixo dele foi de 372, e quando foi lá em setembro de 2015, ele foi convidado para entrar no estudo do Ricardo Dias. Ele foi sorteado para cair num grupo que ia receber 5 antirretrovirais e nicotinamida, vitamina B3, por 1 ano, por 48 semanas, 1 ano, e ao fim do estudo, em setembro de 2016, 1 ano depois, ele voltou a tomar antirretroviral com 3 drogas, mantendo sempre a carga viral indetectável, e em 2019, no mês de março, com evidência de que o reservatório dele de HIV tinha sido reduzido de maneira significativa, eles interromperam o tratamento antirretroviral dele. E desde então, o que no momento da apresentação lá no estudo, na conferência, ele já completava 68 semanas, desde então ele estava com carga viral indetectável, sem tomar antirretroviral nenhum. O nome disso não é cura, o nome disso é remissão prolongada. Em gráfico, o que aconteceu com ele foi que ele estava vindo aqui em terapia antirretroviral direitinho, quando foi submetido a 48 semanas de 3 antirretrovirais habituais, mais 2 adicionados, que é chamado de intensificação do esquema antirretroviral, mais o uso da vitamina B3, nicotinamida. Depois, ele fica por 3 anos recebendo apenas antirretroviral, igual que ele estava recebendo antes, com 3 drogas, e aí, em março de 2019, ele tem a sua terapia antirretroviral suspensa, e até agora ele está com carga viral indetectável. Vamos lembrar que, nesse grupo aqui, existiam outras 4 pessoas que receberam exatamente o mesmo tipo de intervenção e eles não conseguiram os mesmos resultados. Foi um só que conseguiu isso. E o que aconteceu com as outras pessoas é que quando suspende a terapia antirretroviral, a carga viral volta a ficar detectável rapidamente. Em 3 semanas já dava para ver a carga viral detectável. Nesse paciente em especial que foi levado lá para a conferência, algumas coisas aconteceram diferentes, que depois do fim da intervenção de intensificação da terapia antirretroviral e da vitamina B3, quando procurava-se presença de reservatório no sangue dele, que é, por exemplo, biópsia retal ou presença de DNA proviral, que é uma maneira de você medir reservatório no sangue que está circulando, você não encontrava mais, nem na biópsia retal, nem no sangue circulante, evidência de que havia reservatório. E foi por isso, acredita-se, que ele teve essa resposta tão melhor depois da interrupção dos antirretrovirais, ficando até hoje com carga viral indetectável. Os outros participantes do mesmo grupo não tiveram essa mesma evidência encontrada. Quando você procurava em biópsia ou em sangue periférico, havia evidência de reservatório ainda. Naquele paciente que foi bem, uma coisa que chama muita atenção é que a quantidade de anticorpos ao longo do tempo foi caindo. Ele continua com o ELISA e com o Western blot positivo, mas, por exemplo, o teste rápido dele já está negativo. E isso é uma evidência muito forte de que o reservatório deve estar muito diminuído, se é que ainda existe algum reservatório nele. Isso foi a principal informação que causou ânimo nos pesquisadores. E o que o Ricardo Dias conta que tem como planos para segmento desse paciente e de pesquisa dessa estratégia de redução de reservatório são: primeiro, ele vai continuar acompanhando esse participante, que está eufórico com a remissão prolongada dele, ainda com carga viral, periodicamente, e também buscando nos lugares que a gente busca reservatório, que são aqueles que eu já informei, que é no sangue periférico, em biópsia de reto, e ele também vai tentar repetir essa estratégia utilizada com esses pacientes
em um número maior de participantes, agora 60 pessoas, para tentar entender o que foi de fator que contribuiu para o sucesso e com o bom resultado na interrupção do tratamento dele. Outra coisa que o Ricardo Dias pretende fazer é levar as amostras desse participante para outros laboratórios diferentes do da Unifesp, para que seja feita a confirmação dessa remissão prolongada. A importância desse achado é muito grande, porque pela primeira vez a gente está conseguindo remissões e reduções no reservatório dos participantes, que são passos para chegar à cura de uma pessoa que vive com HIV, com estratégias muito mais simples do que um transplante de medula óssea. Mas a gente precisa segurar a nossa ansiedade e lembrar que não dá para dizer ainda que essa pessoa está curada. Dentro da história da ciência da cura do HIV, existem casos de pessoas que ficaram por períodos muito mais longos do que esse, de 1 ano e meio mais ou menos, em remissão, e até que chega uma hora que o vírus reaparece no corpo da pessoa, porque ainda havia algum reservatório no corpo dela. O que dá para dizer até agora é que, com certeza, a intervenção utilizada conseguiu diminuir o tamanho do reservatório, o tamanho de HIV escondido no corpo dessa pessoa. E isso já é para a gente comemorar com certeza. E para acabar, sem nenhum slide, eu vou falar para vocês que uma coisa que foi muito dita lá na conferência foi a história da interação da Covid com HIV. Porque vocês lembram bem, como o Harley falou, a conferência ia acontecer em São Francisco, quando fomos todos atropelados pela pandemia de coronavírus, e ela aconteceu de forma totalmente virtual. Então, entender qual é a interação do coronavírus com o HIV é uma coisa que interessa também a todo mundo, né? Foram discutidos muitos trabalhos, tanto apresentados lá na conferência, como divulgados antes da conferência, e aquilo que parecia que ia ser uma catástrofe, a interação do HIV com o coronavírus, sendo o HIV um fator de risco que aumentava a chance de uma pessoa que vive com HIV, sendo o HIV um fator que aumentaria a chance de uma pessoa, quando infectada com o coronavírus, ir mal e ter formas mais graves da doença e até mesmo aumentar a mortalidade pela Covid-19, a gente tem muitos dados conflitantes mostrando tanto que pode ter aumento dessa gravidade, como dados que nos dá tranquilidade, mostrando que não existe um aumento da gravidade da Covid em pessoas que vivem com HIV. Muitas hipóteses estão ainda no ar, sendo avaliadas e estudadas, e a gente precisa de um pouco mais de tempo e um pouco mais de conhecimento para conseguir dizer que alguma coisa é segura, como, por exemplo, que a pessoa que tem HIV pode ficar tranquila, que ela não tem chances aumentadas de uma Covid, de ir mal, ou de que ela tem chances aumentadas. Isso ainda está muito incerto. Existem trabalhos africanos mostrando que a mortalidade é maior de Covid entre pessoas que vivem com HIV. Existem trabalhos americanos mostrando que ela é menor. E quando isso está desse jeito, numa pesquisa científica em curso, o que a gente tem que fazer é aguardar o conhecimento ser construído. Mas uma coisa que ninguém tem dúvida e que foi repetida inúmeras vezes na Conferência Mundial é o fato de que a interrupção no oferecimento de todo o contínuo de cuidado do HIV, que vai desde informação para pessoas vulneráveis, prevenção, distribuição de camisinha, testagem, PrEP, PEP, diagnóstico e o atendimento das pessoas que já vivem com HIV, a interrupção neste oferecimento de todo o contínuo do cuidado do HIV pode ser, sim, catastrófico em relação aos avanços obtidos nas últimas décadas no controle, no combate do HIV/AIDS. Então, foi muito reforçado, principalmente pelo pessoal da OMS
e da UNAIDS, que é o braço da ONU que toma conta da epidemia de HIV, foi alertado a importância da não interrupção desses serviços. Então, não é porque um lugar do mundo está fazendo quarentena que eles têm que fechar o serviço de HIV, que tem que parar de distribuir camisinha, que tem que parar de oferecer PEP, PrEP, testagem ou tratamento de HIV. Porque pequenas interrupções nesses serviços poderiam desencadear grandes perdas de enormes avanços que foram obtidos passo a passo, com passinho de formiguinha, ao longo dessas últimas décadas. Então, vocês que estão aí na ponta de diversos serviços que estão próximos da comunidade, saibam que vocês foram muito citados nessa conferência, na importância que vocês têm em não interromper o trabalho que vocês fazem. Certo? Acho que era isso que eu queria falar para vocês. Já interrompi aqui o meu compartilhamento da tela. Maravilha, doutor Ricardo. Muito agradecido, parabéns pela apresentação. Acho que são informações extremamente importantes para as instituições que estão aqui presentes hoje e para aquelas que irão acessar este seminário web na página do projeto Saúde Positiva. Você traz excelentes contribuições no campo da profilaxia pré-exposição, da PrEP, com esse avanço da PrEP injetável, a questão da remissão por ser um termo mais comunicável, e aí você pode esclarecer de que são coisas totalmente distintas, né? E agora, então, essa relação da pandemia do Covid com a vivência com HIV. Então, obrigado. E aí, a gente vai, na realidade, a gente deixou o espaço aberto para perguntas durante a fala de vocês. Então, as pessoas já começaram a lançar as perguntas aqui no chat e eu vou fazer em bloco. Vou fazer a primeira pergunta para o doutor Valdez e depois eu passo, então, para o doutor Ricardo. Eu tenho aqui uma pergunta da Genice Pisão, que ela pede para o doutor Valdez, se o doutor Valdez puder abrir a câmera dele, dizer aqui, esclarecer a relação do dolutegravir com o 3-TC e a osteoporose. Doutor Valdez, a primeira pergunta é essa. Depois o Vladimir Reis. Doutor Valdez, sobre os antirretrovirais mais recentes e aqueles injetáveis, quais os efeitos colaterais desses estudos? A Roberta, ela cita a questão de que, com a fala do doutor Valdez, ela consegue perceber de que ela precisa estudar bastante, especialmente se tratando dos efeitos colaterais e relacionados ao tema da obesidade. E aí ela percebe de que, possivelmente, isso justifique a não adesão ao tratamento, especialmente pela população trans. Pronto. Então, por enquanto, com o doutor Valdez, essas perguntas, doutor Valdez. A primeira coisa, a questão da osteoporose com dolutegravir lamivudina. Não tem relação, os inibidores da integrase são os medicamentos super seguros para metabolismo ósseo, mas assim, vale a pena a gente lembrar que a doença óssea, de uma maneira geral, ela é mais comum nas pessoas vivendo com HIV/AIDS e ela ocorre perda óssea logo quando inicia o tratamento, com qualquer medicamento. Ocorre no primeiro ano, mas depois estabiliza. Alguns medicamentos são correlacionados com maior perda óssea. O tenofovir é o principal vilão, e é por isso que eu falei que a TAF seria uma ótima opção, porque a TAF dá menos perda óssea que o tenofovir, bem menos, ou praticamente não tem perda óssea com TAF. E os inibidores de integrase, eles não causam perda óssea. Outro medicamento que é muito associado com perda óssea é o atazanavir e ritonavir. Apesar de
quase ninguém fala, a gente só lembra do tenofovir, mas quando o paciente usa tenofovir associado com atazanavir e ritonavir, ele tem muito mais perda óssea. Eu já vi pessoas de menos de 30 anos fazendo osteoporose por conta de tenofovir com atazanavir e ritonavir. O regime dolutegravir e lamivudina é um regime de terapia dupla, e assim, as duas drogas são seguras. Hoje a gente tem dados dos estudos de dolutegravir e lamivudina, dados de 2 anos. A gente não tem um segmento de longo prazo, mas as duas medicações são bem seguras do ponto de vista ósseo. Com relação aos eventos adversos dos medicamentos de longa duração, como o Rico ia falar sobre o estudo HPTN-083, eu até pulei também por conta do tempo. Eu gostaria de pedir desculpa a todos, porque eu passei da hora, mas é muita informação para a gente trazer. Os eventos adversos principais são as reações no local da aplicação. Geralmente causa dor, pode causar um certo alteração tecidual, às vezes fica vermelho, fica demasiado, é demasiado inchado, às vezes a dor é muito intensa. Já teve nos estudos pessoas que saíram do tratamento por conta da dor no local, mas a dor leva à descontinuação do tratamento em menos de 2% dos casos. Como o Rico mostrou no estudo HPTN-083, a mesma situação de dor também ocorreu nos 2 estudos que eu mostrei, o FLAIR e o ATLAS. Nos 2, a saída do tratamento por conta de dor fica ali em torno de entre 1% e 2%, é baixa. E para isso, assim, a mão de quem aplica a injeção é muito boa, muito importante. Então, as pessoas mais experientes conseguem aplicar e os pacientes reclamam menos de dor. Outra coisa que a gente costuma fazer é fazer analgésico antes da aplicação. Então, alguns pacientes, aqueles que reclamam muito de dor, na próxima consulta, a gente já pede para ele tomar analgésico antes de fazer. Aí a gente usa também compressa quente no local. Então, são várias estratégias. E a gente pede também que a pessoa fique relaxada, porque se a pessoa fica tenso, contrai a musculatura, então ela vai ter mais dor. Então, se ela fizer a aplicação deitada, relaxada, ela vai ter menos dor. Mas, como eu disse a vocês, de uma maneira geral, nos estudos, a saída por conta de dor é baixa, é em torno aí de 1% a 2%. Os outros efeitos colaterais, o ganho de peso nos estudos do cabotegravir, como o Rico falou do HPTN-083, é um ganho de peso mínimo, 1,5 kg em um ano, isso não é nada. 1,5 kg a gente ganha em 15 dias de férias, a gente ganha 3 quilos, né? Então, 1,5 kg para um ano de segmento é uma coisa pequena. Mas, assim, é lógico que a gente vai precisar de mais tempo, mais dados para levar isso em conta. No que diz respeito à parte de metabolismo, os medicamentos inibidores de integrase, eles são muito tranquilos para o metabolismo. Então, causam muito poucas alterações em lípides, aumento de risco cardiovascular, tudo isso. Mas agora preocupa a gente essa questão do ganho de peso que vem surgindo aí, porque a gente sabe que com o ganho de peso pode vir na esteira as outras alterações. Alterações metabólicas, a síndrome metabólica, desenvolvimento de diabetes, de risco de doença cardiovascular. De uma maneira geral, a mensagem é, para qualquer pessoa, mude o hábito de vida. Faça academia periodicamente, pratique atividade física. Se você não tem dinheiro para ir para a academia, começa a fazer o seguinte, desce do ônibus ou do qualquer transporte que você pega um ponto antes. Se você vai no metrô, você tem que descer na Santa Cruz, ao invés de descer na Santa Cruz, desce da Vila Mariana, caminha a distância entre uma estação e outra. Em casa, se mora em prédio, procura subir escada. São estratégias que a gente vai fazendo para melhorar a prática de atividade física. No dia a dia você consegue fazer muita coisa. E o hábito alimentar, né? Fazer uma dieta saudável, rica em frutas, verduras, legumes, tudo isso, né? É super importante o cuidado como um todo. Tinha uma outra Perfeito, doutor. pergunta, a questão do... Tinha uma última pergunta aqui para o senhor, mas que está já no final. Aqui, mas
Bom, uma questão do ganho eu de vou, peso. eu vou começar, então, porque ela está mais para o final aqui. Isso, a questão da adesão ao tratamento da população trans. Olha, eu não acredito que seja por conta do ganho de peso que a adesão é mais difícil. A população trans é uma população muito sofrida, muito discriminada, muito marginalizada. Por mais que a gente tente envolver a população trans, trazer para participar dos estudos, facilitar o tratamento, facilitar o acesso, é uma população muito, muito judiada. Então, eles têm esse comportamento, quando eu falo eles, é porque tem trans feminino e trans masculino. Então, de uma maneira geral, a população trans tem esse comportamento que é mais arredio, vai menos ao serviço de saúde, é mais difícil de aderir ao tratamento, ao sistema de saúde. E eu acredito que é por conta da situação de vida, não é porque com esse ou com aquele tratamento ganhou 1 ou 2 quilos, não é por aí. Eu acho que tem muito mais a ver com a vida, a história de vida de cada um. Eu acho que é uma população extremamente sofrida e que a gente tem que tentar trazer mais para perto, trabalhar mais aceitação, tornar o ambiente mais humano. Na unidade de pesquisa, na casa da pesquisa onde eu trabalho, a gente contratou 3 trans para poder a gente tornar o ambiente mais familiar às trans e conseguir, com isso, trazer as meninas para o estudo. Mas, assim, confesso a vocês que não é fácil, é uma população muito sofrida, muito marginalizada, e que passa de situações financeiras bem mais complicadas do que a população heterossexual. Tá bom, doutor. Então, vamos aqui para o bloco pelas respostas. Vamos aqui então, para o bloco de perguntas para o doutor Ricardo. Aqui nós temos uma pergunta da nossa querida colega, companheira do Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, das Mulheres Vivendo com HIV, a Sílvia, que ela pergunta como é a promoção da PrEP em mulheres em outros países. O Vladimir Reis pergunta também para o doutor Ricardo: terapia mais recente para pessoas vivendo com HIV, utilizaríamos também a injetável cabotegravir? E o custo para o Brasil é alto? E a Dayana, e sobre o microbicida? A Dayana também pergunta se o doutor Ricardo Dias, se o doutor Ricardo tem informação se o doutor Ricardo Dias pretende repetir a pesquisa desse grupo com a quantidade outra de voluntários e como seria para participar como voluntário desse estudo do Ricardo Dias. Não sei se o doutor Ricardo Vasconcelos teria essa informação. E, por fim, não é isso. Também o Igor Bretas gostaria de saber de doutor Ricardo qual seria a diferenciação esperada entre a aplicação da PrEP injetável em mulheres cis e qual estudo ainda está sendo realizado e a aplicação no grupo em que o estudo já foi realizado. Qual seria o motivo científico da diferenciação desse estudo? Oi, a Márcia Helena, por favor, fecha o áudio. Obrigado. Vamos fazer esse bloco de respostas, por favor, doutor Ricardo? Vamos lá. Vou tentar ser bem objetivo para vocês não morrerem de cansado. Então, como é a prevenção da PrEP em mulheres em outros países? Olha, isso até foi assunto de uma matéria que eu fiz hoje com o pessoal da agência AIDS, que aqui no Brasil ela não é nada divulgado para mulheres, né? Somente para mulheres que fazem parte de um casal soro diferente ou de uma mulher que é trabalhadora do sexo, falando da cisgênero. Se ela for uma mulher transgênero, aí tudo bem, ela tem até algum tipo de comunicação. Isso é uma coisa que acontece em todos os países. A PrEP está sendo introduzida para aquelas populações-chave de maior vulnerabilidade.
Então, na África subsaariana, em que mulheres cisgênero heterossexuais são uma população-chave, principalmente as jovens, existem vários trabalhos usando a PrEP entre elas. Então, aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que não está no planejamento abranger toda a população de mulheres cisgênero com PrEP, e sim começar pelas populações chave de maior vulnerabilidade. Aí a Daiane perguntou, eu já até esqueci das perguntas, vamos lá. Acho que isso não é uma pergunta. Rico, terapia mais recente para pessoas vivendo com HIV. O Valdez falou, né? Falou daqueles 2 estudos que utiliza o cabotegravir injetável, mas aí não em monoterapia, e sim associado a rilpivirina, também injeções periódicas, e o sucesso também é muito grande, funciona. Quanto ao custo da medicação, não existe o custo ainda. É uma medicação de pesquisa, não tem nome comercial, não tem preço. Isso tudo vai ser utilizado, né, na avaliação da incorporação dessas novas tecnologias ao SUS, né? Eu lembro que quando saíram os primeiros resultados do HPTN 083 de PrEP injetável, as pessoas me mandavam pergunta falando: quando que vai ter PrEP injetável no SUS? Isso é uma longa caminhada, porque o custo dessa medicação tem que ser levado em conta. Será que vale a pena incorporar uma medicação que é muito cara? Muitos estudos de custo-efetividade, de implementação em vida real são necessários para você conseguir dizer como seria isso, quando que isso seria incorporado no SUS. Sobre PrEP com microbicidas, existe coisa ainda em estudo, não temos ainda resultados muito positivos. O que já foi publicado, como por exemplo o estudo antigo, lá do começo dos anos 2000, chamado VOICE, não foi muito bem sucedido. E o que mais próximo de microbicida a gente tem é o uso do anel vaginal impregnado com dapivirina, que tem, em mulheres que têm uma adesão boa, uma redução significativa da infecção por HIV. Deixa eu ver o que mais que vocês perguntaram, que eu já esqueci as perguntas, que era muita coisa. Qual a diferenciação esperada entre a aplicação da PrEP injetável em mulheres cis? E qual o estudo que ainda está sendo realizado? Então, não temos ainda nada de dados de PrEP injetável em mulheres cisgênero. O estudo que está sendo conduzido ele se chama HPTN 084, que é um irmão do HPTN 083, que ele ainda está encerrando a inclusão das suas participantes. E esse é um estudo que está sendo conduzido em 3 países lá na África subsaariana. Por que na África subsaariana? Porque lá mulheres heterossexuais cisgênero são uma população-chave. Posso complementar uma coisa, Rico? Claro, diga. Essa questão do acesso ao cabotegravir, né? Tem que lembrar que o medicamento não está nem aprovado ainda pelo FDA, tá? E então a gente não tem a menor noção como que vai ser o preço. Primeiro é a aprovação na FDA, depois a aprovação na Anvisa. Mas assim, eu não queria perder essa oportunidade de pedir a vocês ajuda para pressionar o governo. Vocês são fortes, vocês têm poder de reivindicar as coisas. Faz tempo que o PCDT não se reúne e que não tem atualização. Então, vocês precisam ajudar a gente a conseguir isso, que tenha atualização do PCDT. E uma coisa que é super importante, antes do cabotegravir injetável, é um medicamento que eu mostrei aí para vocês, eu mostrei bem rápido, o Fostenzavir, que é uma opção para pessoas que não têm mais o que usar, aquelas pessoas que já chegaram no resgate do resgate. Então, se tem alguém que você conhece que ainda usa T20 hoje, essa pessoa muito possivelmente é candidata a usar o Fostenzavir. Então, é um medicamento bioral, está aprovado pelo FDA, e que se vocês ajudarem a gente também pressionar, a gente consegue que seja aprovado mais rápido no Brasil e disponibilizar para aquelas pessoas que não têm mais opção de tratamento. E uma coisa que a gente precisa, vocês precisam incorporar essa luta, pedir novos tratamentos conformulados, pílulas únicas conformuladas. Lá fora, existem 11 formulações de tratamento pílula única conformulada. No Brasil só tem uma. Precisa do TAF, precisa do inibidor de protease, melhorar, o Darunavir ser o primeiro IP de escolha, o Atazanavir ninguém merece. Então,
Peço a ajuda de vocês com isso. Ótimo, doutor. Falou algo muito importante, porque o papel que o movimento social, especialmente o movimento de HIV, tem tido na história, né, da epidemia de AIDS no Brasil é essencialmente de influenciamento nas políticas públicas, né? Foi um movimento que conseguiu conquistar muitos bons resultados, como, por exemplo, a questão da Lei de Acesso Universal ao Tratamento, foi em 96, partiu da pressão dos movimentos sociais, a questão de algumas quebras de patente, que foi necessário em determinado momento. Então, o movimento de AIDS, realmente, o movimento social tem um papel extremamente importante de controle social das políticas públicas. E essas organizações que o Fundo Positivo financia, essas redes, como as redes de mulheres, algumas redes nacionais de pessoas vivendo, a gente estimula muito com o aumento do projeto de ampliação do Ricardo Dias. Se vocês teriam condição de falar um pouco sobre isso, a respeito se vai ter novos voluntários nesse estudo. Como eu falei no finalzinho da apresentação, um dos passos futuros que o Ricardo Dias tem é fazer uma ampliação dessas estratégias para um grupo de 60 pessoas. E como que eles buscam participantes, eles têm os meios de recrutamento deles. Eu não sei informar quais são exatamente, mas se vocês quiserem mais informações, eu acho legal entrar em contato com o pessoal da Unifesp, que eu não sei como é que eles recrutam participantes. Como os nossos dois convidados mencionaram durante a apresentação deles, foram muitas as informações que aconteceram na Conferência Internacional de AIDS, essa com base física em São Francisco, né? E fica realmente foi um grande desafio para esses dois convidados poder resumir, né, em um curto espaço de tempo um resumo, né, dessa conferência. Por isso, o profundo agradecimento do Fundo Positivo por esse trabalho que nós terminamos dando a vocês desse feito, um feito muito positivo, né, nesse nosso projeto Saúde Positiva, de poder resumir e trazer para esse conjunto das lideranças do movimento de HIV, que esteve aqui presente hoje no nosso seminário web. E começando a fazer essa fala de encerramento, agradecendo novamente aos nossos convidados, mas agradecendo especialmente, profundamente, a todas e todos os participantes desse seminário web, líderes, voluntários, membros de organizações da sociedade civil, de todo o território nacional, de organizações que o Fundo Positivo tem apoiado na região norte, projetos em Rondônia, passando pelo Nordeste, com um projeto na cidade de Itabuna, só para citar alguns projetos, população trans na favela da Maré, população da zona leste da cidade de São Paulo, população trans no Rio Grande do Sul. É uma pluralidade, uma diversidade de organizações que o Fundo Positivo tem em sua rede, organizações essas que não pararam seus trabalhos durante a pandemia do Covid, que continuaram a oferecer os seus serviços. Vocês são um orgulho para o Fundo Positivo. É muito bom a gente saber que a gente tem cumprido a nossa missão através dessa parceria que temos com vocês. Então, agradecer esse espaço que vocês tiveram aqui hoje em se apropriar desse saber que tem essa, entre aspas, certa aridez, no sentido de ser informações que não são do dia a dia de vocês, são informações realmente biomédicas, mas que os nossos convidados conseguiram trazer com uma linguagem acessível e que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito ao trabalho de vocês na qualidade de serviços que vocês oferecem
as pessoas vivendo com HIV/AIDS, que é a nossa razão de ser. A gente existe para uma melhor qualidade de serviços à população, de pessoas vivendo, e que para outras pessoas possam também não serem contaminadas através das ações de prevenção. Então, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos por estarem conosco hoje no nosso primeiro seminário web com o tema da Conferência de AIDS de São Francisco. E, novamente, obrigado, doutor Ricardo Vasconcelos, doutor Valderez, por estar conosco hoje. E, junto com esses dois ilustres médicos infectologistas, compõe o nosso comitê científico a doutora Márcia Rachid, do Rio de Janeiro, o doutor Carlos Brites, da Salvador, na Bahia, e doutor Eduardo Prins, do Rio Grande do Sul. Obrigado a todos e a todas, e que tenham um bom descanso, uma boa noite, e seguimos em nossa luta.